E hoje nós daremos continuidade, encerrando aqui, falando sobre atitudes que ajudam a evitar o esgotamento espiritual. E para nós falarmos sobre isso, eu quero que você abra a tua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 22 a seguir, que vai dizendo assim: Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis que vós, os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Leva o prêmio? Então correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não com desferindo golpes no ar, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Essa é a fala de Paulo. Então, nós estamos aqui diante deste texto e é diante disso, querido, que nós vamos estar falando sobre as atitudes que nos ajudam a evitar o esgotamento espiritual. Como Paulo vai dizer que ele corre de tal maneira, ele está também nesta mesma meta, de correrias, para que possa assim alcançar uma coroa incorruptível. Esse é o nosso foco. Que coroa é essa? A coroa da salvação, o nosso maior tesouro, a nossa maior riqueza é a nossa salvação. E por isso nós precisamos entender que nós temos uma meta. Nós não estamos aqui correndo sem meta. Nós temos um alvo, nós temos um propósito de toda a nossa carreira, de todo o nosso trabalho incessante. Mas nós precisamos entender algumas regras, nós precisamos ter algumas atitudes para que nós não possamos entrar em esgotamento espiritual. Primeiro, não meça, querido, sua espiritualidade dos outros. Orar 5 minutos pode ter o mesmo valor de uma oração prolongada ou vice-versa. O que determina a sua importância é o nível de intimidade com Deus, é a qualidade e o propósito do que se faz, Ou seja, qual é o sentido de você estar fazendo isso? Qual é a causa? Por que causa você está fazendo isso? Então, isso é muito importante. Às vezes nós estamos orando, dizendo que estamos em oração, em jejum, mas nós não temos um foco, nós não temos um propósito. Então você precisa ter um propósito. Por que você faz isso? Por que você está neste lugar da oração? Você precisa entender por que você está fazendo isso. É com entendimento, não por emoção, mas por entendimento. Então é preciso estarmos, queridos, entendidos e não medirmos a nossa espiritualidade pela dos outros, Cada um vai ter o seu ritmo, cada um vai ter o seu tempo. Então a gente não pode querer medir a nossa espiritualidade pela dos outros. Segundo, não se apegue ao legalismo, nem o transforme em sua tábua de salvação. Porque o ato de você depender exclusivamente da graça de Deus não significa liberdade para pecar, mas a certeza de que se houver cometido pecado, Ele está sempre pronto a perdoar, coisas que lei nenhuma é capaz de fazer. Terceiro, não saia para os embates contra o inimigo, nem se disponha ao trabalho incessante sem a garantia de que está suprido de forças espirituais suficientes. Lembre-se que as virgens prudentes, elas tinham também azeite de reserva para qualquer eventualidade. As outras perderam a oportunidade por não disporem de azeite suficiente para um tempo prolongado, E aí a gente está vendo aí muitas pessoas adormecidos, apostatados, mas elas não carregam essa reserva para este tempo de espera e muitas delas vão serem despertadas ao grito, ao anúncio do noivo e não terão mais tempo para conseguirem reserva para suas lamparinas, para suas vasilhas. Então é tempo de nós pararmos um pouquinho, querido, pensar que é tempo de nós
reservarmos, é tempo de nós buscarmos reserva para as nossas vasilhas, para quando houver, né, quando ouvirmos o grito aí do anunciante, né, do mensageiro, que o noivo já está chegando, nós podemos despertarmos, nos levantarmos e conosco nós também tivermos reservas para nós chegarmos até as bodas do Cordeiro, tá bom? Quarto, descanse. Se ainda assim por alguma razão vier a ser cometido pelo esgotamento espiritual, faça como Davi, que não aceitou conservar sua alma na sepultura da desolação, mas buscou descanso nos braços do Altíssimo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. E os que esperam no Senhor renovarão suas forças e com asas como as águias subirão. Aqueles que esperam no Senhor renovarão, subirão, correrão, caminharão. 4 verbos que indicam ação. Você pode precisar agir para sair. Amém? Você pode precisar, querido, agir, ter uma ação para você sair deste lugar de apostasia. Primeiro ser renovado, depois subir e depois correr e caminhar. Essa é a ordem do Senhor para a tua vida nesse dia. Essa é a ordem do Senhor para vocês, né, que estão aí, quem sabe, cansados e apostatados de tantas correrias, né? E você precisa entender que você vai ser cobrado por aquilo que Deus te responsabilizou. Às vezes eu tenho me pegado desse jeito de querer abraçar o mundo, de querer abraçar as coisas e a gente às vezes não dá conta. E o que resta é cansaço e enfado, e por isso a gente precisa fazer, mas fazer com entendimento e qualidade. Então, por isso, nós precisamos hoje parar um pouquinho, aqueles, né, que estão acelerados, que são acelerados como eu. Às vezes nós precisamos parar um pouquinho para descansar, para, né, reabastecer, para se encher, porque senão a gente não tem para transbordar. Esse é o conselho de Deus hoje. E outros, em contrapartida, estão tão vazios, tão prostrados, tão sem azeite, que já estão quase morrendo espiritualmente. Então, para os dois lados, hoje é preciso que haja um equilíbrio, é preciso que haja aí um controle para que você esteja, na medida certa, reabastecido para encontrar com Deus, tá bom? E agora nós vamos orar ao nosso Deus. Feche teus olhos e clamaremos aos céus. Pai, mais uma vez chegamos em tua presença. É o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos dá ânimo, é o Senhor que nos encoraja. E aqui estamos falando sobre este assunto, Senhor, esgotamento espiritual. Muitas pessoas estão esgotados, cansados, enfadigados, Senhor, não tem tempo para si próprio, não tem tempo para, Senhor, a sua família, para os amigos. E nós precisamos saber, Senhor, equilibrar. Por isso eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, nos ajude, Senhor, nós que estamos aí nessa aceleração, nos ajude, Pai, descansar um pouco, refletir, ler a palavra, ter tempo, Pai, de qualidade. E aqueles também que estão aí, Pai, em contrapartida, apostatado, desanimado, desencorajado, que o anjo do Senhor venha encorajá-lo nesse dia. Que o alimento dos céus, ó Pai, sejam oferecidos agora para eles serem restabelecidos. Pai, venha com o teu poder agora sobre eles. Traga a tua força, Pai amado, traga o ânimo do Senhor sobre eles. Repreendemos agora todo espírito, ó Pai, espírito de paralisia, de atrofias, que tem atrofiado as vidas, tem deixado, Pai, vidas apostatadas, sem ânimo algum para se levantarem e caminharem. Sem ânimo para fazer uma oração, Senhor. Não tem paciência para ouvir, ó Pai, meia hora, 20 minutos. Estão tão cansados, enfadigados. Estão, Senhor Jesus, vivendo dias, ó Pai, de aceleramento. Não para as coisas espirituais, mas aceleramento para as coisas banais. Então eu te peço agora, em nome de Jesus, Pai, traga a quietude do teu Espírito Santo sobre eles. Anima-os, Pai, levanta-os. Pai, venha, Senhor Jesus, atrair através, ó Pai, da tua doce voz, que sejam atraídos para este lugar da comunhão, da santificação, da purificação. Neste lugar, Senhor, onde os seus corações serão compadecidos por almas, onde, Senhor Jesus, o desejo no coração arderá, Pai, para trabalhar na tua seara, para ir em busca, Pai, a vidas que estão descendo a toda hora à sepultura, sem conhecer a Ti. Então, amado Jesus, desperta o teu povo, que nós também sejamos como Paulo, Senhor,
fingirmos de tolos para ganhar os tolos. Pai, nós passarmos, ó Deus amado, às vezes, meu Deus eterno, que sabe pôr inocentes para ganharmos aqueles, Senhor, que estão nesta posição. Então, amado Deus, que o Senhor vinha nos ajudar e ter estratégia neste tempo tão corrompido e perverso. Que tenhamos, ó Pai, conosco reservas de azeite necessária para este tempo prolongado de espera, para este tempo que nós estamos aguardando a chegada do noivo. Que nós tenhamos, ó Pai, ânimo suficiente e azeite necessário para nós podermos alcançar, ó Deus, para nós podermos adentrar as bodas do Cordeiro, quando formos convidados pelo noivo, Senhor. Que estejamos vestidos a caráter, vestidos e adornados para o encontro, Senhor. Para este grande dia, na qual todos nós esperamos e aguardamos. Que estejamos, ó Pai, aptos, purificados, santificados, para nós podermos, ó Pai, termos este dia, Pai amado, de grande alegria e de regozijo. Pai, que o Senhor possa preparar as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, nesta preparação, porque só o Teu Espírito Santo pode fazer isso, como amigo da noiva, pode nos ajudar a nos preparar. Então nos ajude, Senhor, nos dê força suficiente. Levanta-nos, Pai. A Tua palavra diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Pai, é tempo de nós fazermos uma lista do que está nos cansando. Quantas vezes nós tiramos tempo para nós mesmos? Pai, quantas vezes nós paramos um pouco, Senhor, para sentir prazer no que realmente importa? Então, amado Deus, que o Senhor possa trazer essa consciência nesse dia. Traga, Senhor, a consciência em nós para que nós possamos fazer da maneira certa, do jeito certo e sermos equilibrados. Eu te peço, em nome de Jesus, traga equilíbrio sobre nós. Muito para estar de mais, outro de menos. Então, que haja um equilíbrio, que haja, Senhor Jesus, uma centralização, ó Pai, do que realmente o Senhor tem nos pedido. Assim, eu oro, Senhor, por esta vida que comigo parou aqui. Mulheres que estão também nesta busca, mulheres que estão nessas expectativas. Umas, ó Pai amado, com ânimo para seguir, acelerada para fazer a obra, sabendo que o tempo é pouco, as horas são curtas. Mas, ó Pai amado, nos ensina, Senhor, a termos, Pai, a ter esta dose de equilíbrio. Pai amado, e aquelas que estão em contrapartida também, apostatadas, dormindo, desanimadas. Anime, Senhor, nesse dia, traga a renovação do Teu Espírito sobre elas, que elas se renovem, que elas subam, que elas corram, que elas caminhem. Assim nós, ó Pai, liberamos, ó Pai, sobre a vida delas agora. Jesus, vem com Teu poder. Venha com o Teu poder agora e desperta cada uma dessas que estão dormindo. Nós te pedimos agora que sejam despertadas pela voz do Teu Espírito Santo, que sejam agora, Senhor, levantadas, que elas sejam, Pai amado, renovadas pela palavra, que é servida como alimento nesse dia. Assim nós, ó Pai, agradecemos e louvamos a Ti, dizemos, fica conosco, Paizinho querido. Nós precisamos muito da Tua ajuda, sem o Senhor nós não iremos conseguir. Então nós te pedimos agora o Espírito Santo como mentor, como orientador, como consolador, como aquele que está 24 horas nos auxiliando e nos ajudando. Então, Pai, que Ele venha, Senhor, assumir as rédeas das nossas vidas e nos conduza ao triunfo eterno. Assim nós oramos, abençoamos cada um destas vidas que comigo tem orado. Jesus, abençoa essas mulheres, levanta elas para um novo tempo. Levanta elas com voz ativa, levanta elas com autoridade, principalmente dentro da sua casa. Assim oro, Senhor, por cada uma e abençoo, em nome de Jesus, a vida deste homem, a vida desta criança, deste jovem. Eu abençoo e libero a bênção do renovo do Senhor sobre eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Fique todos na paz e graça do Senhor Jesus. Se deixar o Senhor, amanhã estaremos de volta num grande horário do clamor do meio-dia, cheiro gostoso, carinhoso em teu coração.